sejam todos bem-vindos ao podcast Vivencia e hoje no nosso primeiro episódio vamos conversar um pouquinho sobre o mundo das famílias neurodivergentes. Eu sou a Amanda, nutricionista, e hoje eu conto com a presença da Cris, farmacêutica, e do Cleiton, empresário. Então eu convido, a Cris para se apresentar e falar um pouquinho dela e logo em seguida o Cleiton. Então, eu sou a Cris Pereira, eu sou farmacêutica integrativa, já trabalho com a terapia floral há 20 anos e, assim, é uma terapia que eu gosto muito, porque depois, ao longo do podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e trabalho com as terapias naturais, justamente visando o equilíbrio da saúde, para trazer mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas, e também sou farmacêutica responsável técnica pela empresa de florais, pelo sistema de florais Gotas do Infinito. Olá, pessoal, meu nome é Cleiton. E eu sou empresário e também pai de neurodivergente. Eu tenho um filho que chama-se Emanuel, de 5 anos, que é portador de TEA. E eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que nós temos do trabalho em casa, com a família, junto com o desenvolvimento do Emanuel e com todas as terapias que podemos, Além disso, o uso também de florais com ele. Neurodiversidade é um termo, que a gente usa para amplamente a diferenciação do funcionamento do cérebro, E dentro desse quadro de neurodiversidade existem vários aspectos e um deles é o TEA, como o Cleiton já relatou, Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de interação social, que afeta o TEA, como que é o relacionamento com a família e todos os temas aí que a gente pode abordar em relação a esse assunto. Muito se fala hoje, Acho que com o passar dos anos vem se aumentando muito essa questão de diagnóstico do transtorno do espectro autista e muito se fala em terapias, em como abordar isso, mas eu gostaria de saber como é que funciona o aspecto familiar, Como que é esse processo do momento que se recebe esse diagnóstico, qual caminho se segue? Amanda, sua pergunta é muito legal, porque realmente se tem um foco bastante grande no paciente, no portador, no meu caso de autismo, mas a família, pouco se fala sobre como apoiar a família nesse momento. E é um momento de desafio, é um momento que a gente, o primeiro momento é assim, de negação, esse diagnóstico não está certo, não pode ser, ou mesmo, por que o meu filho é portador de autismo? Então, e depois vem um certo, será que eu dou conta? Então, quando você começa a vivenciar esse processo mais profundamente, a gente vê que é uma situação muito comum nas famílias atualmente, e eu posso, como exemplo da minha casa, dizer, fiquem tranquilos, você vai dar conta. Claro que é necessário você manter a calma, não adianta achar que é o fim do mundo, porque não é. Então, tem desafios? Sim, tem desafios. Agora, também tem o lado positivo de todo esse processo. Então, saber entender a característica do seu filho ou da pessoa da família que está envolvida, eu trago esse muito importante, a questão da família. O que é a questão da família? Porque, infelizmente, neste meio, quando acontece um diagnóstico, muitas famílias se acabam. E esse acaba sendo um processo sobrecarregando bastante as mães. As mães acabam tendo esse papel mais importante, mas não deveria ser assim. É um processo que a família deve acolher, seja pais, seja tios, avós. E eu gostaria de compartilhar como foi conosco. Então, quando o diagnóstico do Emanuel aconteceu quando ele tinha 2 anos, e nós buscamos realmente falar abertamente na família. Então, falando, por exemplo, tá vendo essa característica, tá acontecendo isso? Não é birra, isso é uma característica do autismo. Só um ponto aqui, eu acho que hoje se traz muito isso, como uma birra. Pouco se dá importância, e a criança que é portadora mesmo do autismo, ela acaba sofrendo porque ela não consegue reportar, talvez, extravasar o que ela está sentindo naquele momento,
É isso? Sim, exato, Amanda, você tem toda a razão. E também você acaba... essa é falta de limite. Então, você ouve um monte de coisas. Isso é uma desculpa para justificar a incompetência dos pais de dar limite para o filho, né? de educar. Então, isso acontece. Conosco, quando a gente começou a falar isso abertamente na família, teve uma pessoa da família que começou a falar, diz, olha, mas para aí. Falar, primeiramente não falar, pelo menos pensar, né? Eu sou assim também. Nossa, essa característica eu também sou assim. Resumo, ela foi entender mais esse processo e ela se descobriu também uma autista com mais de 40 anos. Então, imagina quanto sofrimento essa pessoa teve durante toda a vida. Por exemplo, ela não gosta de abraço, ela não gosta de beijo, e é uma característica do autismo. E ela se achava, ficava se culpando por isso uma vida inteira, 40 anos da vida se culpando por não aceitar um abraço ou um beijo de uma pessoa que não fosse muito próxima. Então, isso é uma dificuldade. Então, tem muito importante a família inteira estar aberta a acolher, a saber entender, a buscar mais informações, porque fatalmente em algum momento as famílias vão ter um neurodivergente na sua família. Isso é um fato. Isso é um fato. Então é algo genético, né? É algo que eu acredito que eu, como nutricionista, né, ao longo desses anos, tem alguma influência também em cima da alimentação, em algum momento da gestação, da introdução alimentar, alguma coisa acontece ali, que é onde vem surgindo muito artigo científico, muito estudo, né, com base nisso, junto influenciado da genética, mas quando a gente traz para o lado do acolhimento, e é óbvio que hoje o diagnóstico existe muito mais fácil do que antigamente, mas para essa pessoa da família, olha o quanto ela sofreu a vida toda, né, por não ter, às vezes, esse sentido do acolhimento, né, de, às vezes, ser tratada, às vezes, como uma criança mimada, que não gostava de conversar, de receber abraço, de receber beijo, e no fim ela tinha uma causa, né, ela tinha algo a ser acolhido, a ser cuidado naquele momento. Perfeito, é isso mesmo. Então, entender e falar de uma forma aberta para a família inteira, eu vejo com excelentes olhos e uma oportunidade de o conhecimento se difundir e também evitar muitos preconceitos em relação a outras famílias e entender e acolher porque no final do dia a gente precisa respeito, ela tem que acontecer em qualquer situação, seja um neurodivergente ou não. Então, é claro que com uma situação de neurodivergente requer, óbvio, uma empatia maior que você tenha e que conheça mais esse respeito, né? Um cuidado maior, né? E Cleiton, depois desse processo, né, do diagnóstico, como foi, né, após essa parte de empatia, de acolhimento da família, da conversa, né, aberta, como foi o processo de buscar por terapias, esse quadro de evolução, né? As terapias são de suma importância, Amanda, para esse processo de desenvolvimento. Então, hoje o Emanuel leva uma vida muito tranquila, né, comparado a outros neurodivergentes, consegue ter uma vida social quase que, assim, dentro de uma normalidade, e muito se deve às terapias. Então, e também ao uso de florais, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas nem como empresário eu também sou dono, sou um dos sócios do Gotas Infinito Florais, e todas as nossas pesquisas se desencadearam depois do diagnóstico do meu filho. Mas as terapias, elas são fundamentais. Então, por exemplo, para a seletividade alimentar, para a socialização, para todo o processo de você entender o Emanuel, né, a parte da psicóloga, da psicóloga que acompanha ele, entender, ajudar nos desafios que se tem, e são fundamentais para que a criança, né, no caso do meu filho, foi um diagnóstico bem precoce, então que a gente conseguiu dar esses estímulos.
Então, eu vejo com essenciais esse trabalho com os profissionais, né? Para que a responsabilidade não é a responsabilidade dos pais exclusivamente. Então tem que ser todo um conjunto multidisciplinar que vão estar trabalhando para o desenvolvimento do filho. Então, seja, a gente falou que dos pais, claro, são os pais, né? A família inteira a acolher, a escola é fundamental, a escola entender e acolher isso também, e todos os profissionais que estão envolvidos. Então, seja, claro que cada ser humano é único, alguns precisam de um trabalho mais específico de nutricionista, outros talvez mais com TO. A questão dos níveis de suporte, né, vai muito também de criança para criança, né? Porque tem criança que a habilidade social dela quase não é afetada, mas é afetada mais na seletividade alimentar, né? E a importância desse diagnóstico precoce justamente para dar uma melhora de qualidade de vida mesmo, né? Nessa criança que precisa desse suporte todo. Porque muitas vezes a gente vê também a questão de... talvez a palavra negligenciar fique um pouco forte, né? Mas vai se postergando, né? A questão de, muitas vezes, até o próprio pai, a própria família aceitar e se nega, muitas vezes, a levar a um médico, a uma psicopedagoga, alguém que possa começar esse diagnóstico. E aí, muitas vezes, quem sofre mesmo em relação é mais ainda a criança, porque quanto mais tardio, acho que se torna mais difícil essa interação, essa melhora na qualidade de vida, né? Isso mesmo, até aos 7 anos, o desenvolvimento da criança, ele é exponencial. Então, se a família conseguir dar esse apoio, esse suporte o mais breve possível, os ganhos para o futuro serão muito maiores do que se for posterior. Ok, se for posterior, não se faz? Claro que não, todo estímulo sempre é necessário, mas quanto antes for esses estímulos que são dados, óbvio que o resultado, a resposta, ela é mais eficaz. Né? E acho que é importante, né, Amanda, a gente falar que autismo não tem cura, porque não é uma doença. O autismo é um espectro, então ele é muito amplo. Então essa pessoa, né, falando meu filho vai ser autista a vida inteira. Então, saber conviver com as características que ele tem são fundamentais. Então, hoje ele sabe, por exemplo, algumas coisas que ele não gosta porque geram um comportamento atípico nele. Por exemplo, lugares que tem ruído. Então, ele não gosta de ir, ou ele vai com um abafador, né, para se proteger. Então, olha, vamos visitar o lugar. Eu já levei ele em estádio de futebol. Ah, que legal! Então, como é que faz? Olha, estádio de futebol, não precisa de tudo. Mas tem barulho. Mas tem barulho e gritaria. Ele foi com o abafador e depois se sentiu confortável de tirar o abafador. Olha só, e que incrível por isso. incrível que pareça, ele aguentou até os 40 minutos do segundo tempo. E outra coisa importante é respeitar o tempo. Ele falou assim, papai, eu quero ir embora. Ok. Então, ok, pronto. Faltava um pouquinho para terminar o jogo, mas aí entra você entender o outro lado. Imagine o esforço que ele fez para ficar até os 40 do segundo tempo. Então, ficou o jogo inteiro praticamente. Sim. Então, óbvio, ok, agora vamos embora. Então, isso é o processo de dar estímulos e colocar. Também não dá, né, Amanda, para você esconder o seu filho do mundo. Então, esse é outro ponto super importante, que a família tem que fazer o máximo para integrar ele à sociedade. Incluir, até porque os pais não estarão para sempre, para proteger. E a gente cria filho para o mundo, não criamos para nós mesmos, né? E o interessante é que essa criança, né, é óbvio que ela vai crescer e vai chegar um determinado tempo que ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar se relacionar, ela tem o direito também de construir uma família, né? Ela tem esse direito de vivenciar a vida sozinha, como tu mesmo falou, né? Quem é pai cria o filho para o mundo, né? E não tem por que muitas vezes viver trancado, é óbvio que a gente tem que entender o limite e dar as melhores condições, né, dentro da realidade de cada um, mas no sentido de entender que essa criança, ela vai crescer e ela vai chegar num determinado tempo que ela vai precisar voar sozinha, né? E eu acho que muitas vezes tem a questão de
não sei se é o preconceito ou não, né? Mas tem muito a questão de que às vezes não vai conseguir evoluir diante da vida. E a gente pode ver, hoje eu tenho um nutricionista como grande referência, ele é autista. E ele é um nutricionista renomadíssimo, né? Então, tirar um pouco desse bloqueio também, que é algo, como tu mesmo falou, de esconder o filho. Não há necessidade nenhuma, né? De ter esse tipo de comportamento também de exclusão, né? Pelo contrário, acho que autismo a gente sempre vem brigando muito pela inclusão na sociedade, né? Inclusão numa escola, inclusão em todos os momentos que a gente acaba tendo na vida. Isso, e aqui em Santa Catarina a gente tem um juiz que é autista, temos um juiz que é autista, temos uma acadêmica de medicina da UFSC que é autista, que é declaradamente autista nas redes sociais e tal. Então, assim, o autismo, como eu falei anteriormente, ele não é uma doença, não é algo limitante. Na verdade, são um conjunto de características, ele é um aspecto. Então, entender a pessoa, né, que é portadora de autismo, entender quais são os seus limites, quais são suas potencialidades, porque todo mundo tem uma potencialidade, todos nós temos um dom, independente de você ser neurodivergente ou não. Então, entender e achar qual é essa característica predominante, que tem mais facilidade na vida, seja ela para o que for, seja até para jogar videogame. Sim. Atualmente, hoje, você pode ter uma profissão de jogar videogame. É um gamer, né? Um gamer, né? Ou pode ser um youtuber. São coisas que fogem bastante das profissões tradicionais de alguns anos atrás. Então, se falar para o meu pai, por exemplo, que é uma pessoa fazer o que faz, é um gamer. Meu pai vai dizer assim, não, tá de sacanagem. Faz nada da vida. Meu pai que tem quase 80 anos, ele vai falar, tá de sacanagem, que isso é uma profissão e bem remunerada. Muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Então, entender essas características, né, e acolher, sempre, você trouxe muito bem, né, acolher, sempre o acolher. Então, ver quais são essas possibilidades que se tem e fazer com que a criança esteja confortável, né, que vai ser um adulto, que vai casar, que vai ter filho, que vai trabalhar. Então, óbvio que isso é muito importante para todo, principalmente para a família, né, para a criança, para o ser, né, e para a família como um todo. Essa questão da adaptação, né, ao mundo, né, que é normal, né, que o pessoal chama, né, então todo mundo tem o seu dia a dia. Essa adaptação é entender realmente que não é uma doença, é um cérebro que pensa diferente, ele reage diferente aos estímulos, né? Então o que tem que acontecer? Uma adaptação. Adaptando, a pessoa pode tudo que está no alcance dela, né? E o que a gente vê que acontece muito é essa restrição, como o Cleiton estava falando, né? Esconde o filho, não bota o filho para desenvolver as suas potencialidades, né? E claro que é muita falta de informação, muita falta de acolhimento, e eu costumo dizer que é muita falta de empatia também, porque se a gente tiver mais empatia e se colocar no lugar do outro e entender que aquele cérebro funciona diferente, então ele vai ter que se adaptar ao mundo, aos estímulos de forma diferente, e tá tudo certo, né? Não é por conta disso que a pessoa vai ter menos potencial, menos possibilidade, né? Trabalhar autonomia para que essas pessoas tenham autonomia dentro do que elas conseguem fazer, né? Isso aí acho que é uma mensagem bem importante hoje, assim, para que as pessoas não fiquem paralisadas até, tipo, eu tomei o diagnóstico hoje, principalmente nos diagnósticos tardios que a gente está tendo hoje, né? Isso gera muita confusão dentro da família, inclusive, esses diagnósticos tardios, entender que, tipo, eu tive meu diagnóstico, agora minha vida parou, acabou? Não, né? Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada, eu vou me adaptar, continuar me adaptando como eu vim até hoje, só que de uma maneira mais leve e me aceitando de forma melhor, como o Cleiton estava falando, né, do caso da família dele, que a pessoa teve diagnóstico com 40 anos, então até então foi um sofrimento, não sabendo o que era. Então aceitação e empatia, eu acho que são duas coisas que não podem faltar quando a gente fala hoje do autismo, né? Quando a gente fala de empatia, principalmente empatia de famílias de não neurodivergentes, né? Para poder trazer essa inclusão, né? Porque muitas vezes acontece de ser excluídos na escola, uma criança que também não tem capacidade de julgar o que é, o que não é, mas que com certeza o comportamento vem de dentro da própria casa, né? Então essa parte da empatia em ambientes públicos, em ambiente particular como um ambiente de uma escola, se faz super necessário. Eu já tive uma amiga que, inclusive, o filho dela
estudando numa escola pública e tinha um neurodivergente, né, dentro do espectro do TEA, dentro de sala, e ele tinha justamente esse tipo de comportamento, né, de levantar e precisar caminhar. E uma vez ele pegou o caderno do filho da minha amiga e jogou assim no chão, e o menino paralisou. E aí um dia ela veio conversar comigo, até para saber se eu entendi um pouco, se eu conseguia auxiliar, de que tipo de comportamento ela tem, que orientação ela podia dar pro filho dela. E hoje o menino é um dos melhores amigos dele. Então, né, eles têm esse tipo de relacionamento. Então, acho que também essa parte da empatia frisar muito de famílias de não neurodivergentes, né? A importância disso, porque a família neurodivergente, ela sempre vai abraçar a outra família, né? Porque ali vai criar um vínculo, uma conexão, né? Mas do não neurodivergente, de ele também conseguir entender e também de ele conseguir abraçar e não julgar. Porque a gente vê hoje também muito julgamento em cima disso, né? Sim, eu tenho alguns exemplos para trazer da minha rotina de família. O meu filho, Emanuel, ele come arroz e feijão. Então a gente pode colocar carne, legumes, salada escondido no arroz e feijão. E a gente, um dos hábitos da família, a gente gosta, eu e minha esposa, de restaurantes. Muitos restaurantes que você vai não tem arroz e feijão. Então, que a gente quando fala abertamente no restaurante, a gente fala, tudo bem, tem o menu kids, que geralmente é alguma coisa com uma massa com molho bolonhesa, ou alguma coisa assim, ou um filezinho e tal, com legumes, batata frita, um arroz. E aí, mas feijão é difícil. Arroz sempre tem. Feijão nunca tem, né? De maneira geral. E falar abertamente no restaurante é o que eu faço, e a gente se surpreende positivamente com isso. Quando você consegue falar abertamente, chega no restaurante e fala, olha, meu filho é autista, ele está junto conosco e eu gostaria, primeiro que eu peço, tem uma mesa mais afastada? Que seja clara, ele não gosta de breu, escuro, e mais afastado, não tem muito barulho. A pessoa geralmente é assim, ou quando faz a reserva já pede. E fala, tem arroz e feijão? A pessoa fala, a resposta padrão é não. Aí você vai e pergunta assim, mas vem cá, vocês não fazem feijão para os funcionários? Assim, 99% a resposta é sim. Então, esse feijão que vocês fazem para os funcionários pode ser para ele. Então, muitas vezes nem é cobrado a refeição para o meu filho. Às vezes cobra uma porção de arroz, alguma coisa assim, mas pela parte sem empático do restaurante. Então, gente, assim, vou falar para vocês que estão nos escutando. O feijão de restaurante dos funcionários é feito por funcionários. Para eles comer, é muito bom. Olha, eu já experimentei. Então, feijão bem caseirinho. Bem caseirinho, porque é feito por cozinheiros. Sim. Para eles mesmos comer. Então, a gente não encontra dificuldade quando se conversa abertamente, né? Expõe, às vezes liga antes para o restaurante. Alguns lugares a pessoa fala assim, olha, é muito barulhento, melhor não. Então, claro, não dá para submeter o seu filho sem você conhecer, né, esse local. Então, conhecer antes e tal, ver se realmente faz sentido para a característica do seu filho é importante. Mas dá para você ter uma vida social super de boa e tal. Tem essa questão de restaurantes com a empatia, dá para ver, já viralizou algumas vezes na internet, né? Principalmente no mundo do Instagram, lugares de pizzaria, vamos supor que a mãe ou o pai, alguém da família faz o pedido e coloca a observação no final, né? Ai, meu filho é autista, será que tem que mandar só a massa da pizza com a borda sem recheio porque ele gosta só da massa, né? E os restaurantes atendendo esse pedido. Então, acho que é algo que vem crescendo, é algo que a gente vem tornando mais conhecimento, né? E eu espero do fundo do meu coração que seja um mundo mais empático, mais aberto, onde a gente possa realmente conversar e acolher, né, essas crianças de uma maneira... não gosto de usar nem a palavra normal, gente, porque pra mim é normal. Não é algo de diferente, né? Mas é esse acolhimento para todo mundo realmente viver em sociedade, respeitando os limites, né? E as limitações de cada um mesmo.
Para isso é importante a gente ter cada vez mais informação, que eu acho que o que falta hoje, pelo menos o que eu vejo assim, com as pessoas que a gente atende, que chegam, né, pedindo ajuda para os seus filhos, para questões relacionadas, né, dentro da própria família mesmo, né, os desafios relacionados à questão do autismo, a gente vê que falta muita informação, mesmo às vezes para a família que tem já o diagnóstico, às vezes ela não tem toda a informação que ela precisa ter para entender, né, o funcionamento que funciona diferente, e falta informação para todo mundo, para quem tem filho com autismo, para quem não tem, principalmente as famílias que daí, assim, né, o Cleiton, o Emanuel teve muita sorte de nascer numa família que super acolheu ele, né, mas a gente não vê essa realidade, né, muita realidade é tipo assim, o pai e a mãe têm o diagnóstico, e daí a avó, o vô, o tio, os primos, a própria família negligencia esse diagnóstico e fala, fulano de tal tá com história, então não tem aceitação dentro da própria família, imagina de fora, fulano né? de tal tá com história, e eu já vi muito comportamento no sentido, tipo assim, o fulano, teu primo, era assim quando era criança e nunca recebeu diagnóstico nenhum, né? Acontece, mas tu era assim mesmo quando tu era criança e nunca teve diagnóstico nenhum. Eu acho que entra muito nessa questão da falta do conhecimento também e da própria aceitação, né? Porque realmente acontece muito da família. Geralmente o que eu vejo o processo acontecer, né? Uma criança que já tá na escola, que vem um feedback da escola que acaba encaminhando, né? E que do encaminhamento surge o diagnóstico. Perfeito. Esse é o caminho, né? Esse é o tradicional. Esse é o tradicional, né? E dali que se torna, então, muitas vezes os pais nem ouviram falar, não sabem o que é, muitas vezes tratam realmente como doença, algo que não é uma doença, né? E aí entra nessa questão do desespero, né? Para onde ir, a falta do acolhimento do âmbito familiar, né? Não só de mãe e pai, mas de todo mundo. E muitas vezes, como o Cleiton já falou lá no início também, a falta do apoio da figura masculina, né? Do pai da criança, né? E a sobrecarga da mãe, né? Porque a gente sempre vê, posso dizer aí mais de 90% dos casos, onde é sempre a mãe para cima e para baixo, de terapia em terapia, e a mãe nesse papel sempre mais na sensação do abandono, né? Porque não deixa de ser, né? Um abandono, né? E a sensação que a criança também deve ter, né? Em relação a isso, né? E não dá para exigir, concordo plenamente, tá, Amanda? E não dá para exigir... Se não tem uma família estruturada, se o pai não está presente, tem uma carência do filho. Não adianta só prover financeiramente. Às vezes você, ok, mas eu faço a minha parte, eu pago todas as terapias que são necessárias. Mas e o emocional? E o emocional? E o emocional, como é que fica em relação a isso? Então, não é só ser pai na certidão de nascimento e nem financeiramente, nem ser o provedor. Ser pai e ser mãe, ou seja, ser uma família, envolve muito mais características, muito mais ações do que simplesmente estar de corpo presente. E eu sempre falo em tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Eu levo meu filho no playground, eu levo meu filho jogar futebol e eu fico com o celular no WhatsApp ou olhando o Instagram. Então, ok, isso não é só para neurodivergente, isso é para todos. Mas, no caso do neurodivergente, óbvio que você precisa de mais dedicação. Então, esse é um ponto que é fundamental, você ter tempo de qualidade para o seu filho. E, gente, recentemente eu ouvi uma pessoa falando nas mídias sociais, lembre que o tempo que você vai ter do seu filho é até os 10 ou 12 anos. Então, isso passa muito rápido. Então, por que não aproveitar? São 10 ou 12 anos que tem um amor incondicional do seu filho que vai lá dizer papai eu te amo, receber um abraço, um beijo, isso tem preço? E depois não adianta, né? Depois dos 12 anos vai ser os amigos, daqui um dia vai começar namoradas, enfim, faculdade, enfim, é muito rápido. Então, faz total diferença para a criança esse tempo de qualidade.
Ô Cleiton, e essa questão ali que tu falou de exposição às telas, né? Hoje, trazendo um pouquinho aí pro outro lado, hoje a gente sabe, né, o quão grave é essa questão de exposição a telas, o quanto muitas vezes a gente tá refém a isso também, e muitas vezes a gente acaba vendo mesmo, porque se torna muito mais prático para um pai, para uma mãe, principalmente muitas vezes para uma mãe que tá sobrecarregada, ela dá o celular, o tablet para a criança ali se entreter e acabar esquecendo desse tempo de qualidade, né? Na questão comportamental, assim, não sei se tu já teve isso com teu filho, mas tu já observou se muda dentro do espectro a exposição a telas ligada diretamente ao comportamento? Total. Então, eu acho que são 2 pontos importantes. Primeiro é o exemplo. Não adianta você dizer que não dá a tela para o seu filho e você vive grudado na tela. Então, porque ele vai pensar na cabeça, por que minha mãe e meu pai podem ficar grudados na tela e eu não? Esse é o primeiro ponto, não adianta se querer só, tem que ter coerência em todo o processo. Mas no meu filho especificamente, nós temos um limite, né? Durante a semana ele não tem tela, mas só televisão, e finais de semana ele tem horas que ele tem no computador, celular a gente praticamente não dá. E várias vezes, quando chega no limite do tempo que ele recebe, né, começa a ter comportamentos atípicos pelo fato de querer ficar mais tempo na tela. Ou seja, isso é um hiperestímulo. O portador de TEA, eles já fazem muito mais sinapses neurais que uma pessoa típica. Então, óbvio que isso desperta uma série de sensações no meu filho, e aí, óbvio que ele não consegue parar, não consegue ter limite. Então, óbvio que os pais, os adultos que estão envolvidos têm que dar esse limite. Eu vejo que, assim, não dar nada de tela, isso é uma questão pessoal. Não dar nada, você acaba tendo até a questão social, mas o amiguinho conhece de tal jogo, fala do jogo X, fala do jogo Y. Viu o desenho tal. E o desenho tal, e aquilo, ou isso. Então, não dar nada, eu acho que não é o caminho, vai ter limite. Tudo que se faz com limite, dentro de que não traga prejuízo, eu acho que é a melhor solução. Então, até para uma questão social, porque em muitos casos de neurodivergente, um dos principais pontos é a questão da socialização. Alguns não, mas muitos sim. Então, você deixar a criança, vai ser mais uma forma de todos os outros colegas têm esse acesso e ele não, como é que ele vai conversar no mesmo assunto sem isso? Então, fazer com uma forma equilibrada, né? Com equilíbrio. Até existe muito burburinho em cima dessa questão das telas, né? Que existe, hoje tu vai buscar na internet, tem alguns estudos que foram publicados, por exemplo, que criança até 3 anos que fica exposta a muito tempo de tela, mais de 3 horas por dia, ela pode desenvolver sintomas que estão presentes dentro do espectro. E aí o pessoal entende assim, não vou deixar meu filho vendo tela porque ele vai virar um autista. Não, isso não tem nada a ver. Como a gente disse, é genético, né? Tem a parte genética e tem a parte da epigenética, que é a nutrição, é o cuidado com o tempo de tela, são os estímulos, né? Tem todas estímulo do ambiente que a criança vive. Então, essa questão de tela já está comprovado que o excesso, e eles deixam isso bem claro, o excesso de tempo de exposição, quanto mais cedo, pode piorar os sintomas de quem tem o autismo, porque automaticamente o excesso de tela vai impactar nas questões cognitivas, questões de interação social, como o Cleiton falou. Então, se a criança fica muito tempo, isso pode prejudicar. Então, é sempre legal ter o equilíbrio e entender que, tipo assim, o excesso de tela não causa o autismo. Ele pode causar sintomas presentes, como é a questão da socialização, né? Às vezes a criança que fica muito na tela, ela não vai conseguir interagir direito com as outras crianças, que é um dos aspectos que está presente no autismo, mas não quer dizer que ela virou um autista porque teve na tela, mas com certeza isso já está comprovado, o excesso, mais de 3 horas por dia, pioram os sintomas. Então é como o Cleiton falou, cada família sabe a dinâmica, né? O tempo que vai deixar, né? Até porque quando tirar a tela, lidar com a frustração da criança, né? Então vai ter que parar de usar a tela, isso aí também é um outro desafio, né? Não gosto de falar problema, né? Para quem tem uma criança do espectro em casa. Então tem que ter sempre o equilíbrio, né?
o equilíbrio. A gente não pode fazer demais, né? E nem como o Cleiton falou, tirar totalmente, porque ele vai se sentir fora do É o mundo que a gente vive hoje. É adaptação, né? Adaptação. Não tem como supor um pai retirar, sendo que o pai precisa do celular para trabalhar, precisa estar ali exposto à tela o tempo inteiro para trabalho, né? Muito se fala dessa questão mesmo da exposição às telas, a questão em relação ao aumento diagnóstico, a questão da socialização, né? Mas a socialização a gente vê muito na questão pós-pandemia também, né? O quanto ficou todo mundo refém das telas. Eu acho que ali mesmo que a gente aumentou muito o consumo disso, né? E a falta de socialização das crianças mesmo. É engraçado, porque tanto do atípico quanto do neurodivergente, a gente vê hoje muitas vezes o atípico também não socializando. Né? Pela essa questão de exposição. Eu trabalho em conjunto com uma fono e psicopedagoga, e ela comenta que depois da pandemia, principalmente as crianças que estavam naquela fase do desenvolvimento, que a janela ali de aprendizado, que elas falam, fecha ali nos 12 anos, até os 11, 12 anos, tem uma janela para trabalhar essa parte cognitiva melhor, né? E aí ela conta as crianças que quando começou a pandemia estavam ali com seus 3 aninhos, 2 aninhos, muito hoje tem... Muitos pais têm buscado os profissionais para até atrás de um diagnóstico também, por conta desses sintomas que vieram junto com a pandemia. Às vezes a criança não tem autismo, mas é como tu falou. Então, confundiu muito, né, a questão do diagnóstico dos profissionais. Claro que depois de um tempo, o profissional ali, ele vai ver que são questões de perdas, né, que ela teve referente à questão da socialização, né, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, essas crianças não foram para a escola, não socializaram no tempo, na época que elas mais precisavam, né, que é o desenvolvimento da fala. Então, tudo isso traz prejuízos e muitas vezes, que ela diz, aumentou muito a procura dos pais por diagnóstico por essa questão. E aí eles ficam meio perdidos. No começo eles estavam tudo meio perdidos, se era da pandemia ou se podia ser um diagnóstico. Dificultou o diagnóstico por conta disso, né? Ela comenta muito isso. Eu sempre falo muito do cuidado nessa questão do diagnóstico, de procurar por bons profissionais, né? De ter essa comunicação entre um médico com uma psicopedagoga, com uma neuropsicopedagoga, com uma fono, né? Esse caminho multidisciplinar, e também não só responsabilizar esse caminho multidisciplinar e a escola, né? Mas os pais entenderem que eles precisam agir de uma forma responsável também dentro dessa educação, né? Porque de nada adianta a neuropsicopedagoga fazer um trabalho e chegar em casa e o pai fazer completamente diferente, né? Trazendo para o lado da alimentação, a gente sabe que o âmbito da seletividade alimentar vem com base de intestino, vem com base sensorial, né? Existe aí uma gama de área que a gente pode estar debatendo, mas a questão que eu já escutei também muito de pai assim, eu queria muito que meu filho comesse salada. Mas esse pai não come salada. Como é que o pai é o espelho, né? O pai e a mãe são os espelhos dessa criança. Então, eu queria comer essa fruta, mas não tem uma fruta na minha casa. Ou, eu não quero fazer porque não dá trabalho. E muito eu também sempre falei assim em consultório, a importância desse momento de se alimentar, ser juntos, ser em família, né? Porque muito já acontece, eu já presenciei isso, de famílias neurodivergentes e a criança almoçar sozinha e depois almoçar a mãe e o pai, né? E aí a inclusão já começa ali dentro da família também, né? E é um exemplo. Tipo, no caso do Manuel, ele tem que ser arroz e feijão sempre, com um monte de nutrientes. Ele me vê comer é importante. Meu pai gosta da minha comida. Eu falo, filho, vai sobrar? Come tudo, senão eu vou comer a sua comida. E quando sobra, eu como a comida dele. E é boa a comida dele. E a importância da parte da seletividade, a gente buscar por outras alternativas, né? A importância de ter uma TO paralela a uma nutricionista, a nutricionista para trazer essa questão de necessidade nutricional dele mesmo, né? Para uma melhora, e a TO para a parte mais sensorial, né? Então, muitas vezes a gente vê crianças que só comem batata frita de uma determinada marca, mas vamos trabalhar, né? Vamos fazer outras formas de preparo. É uma parte que demanda muita dedicação, de que a parte de seletividade alimentar, eu acredito que demanda muita dedicação, e que a mãe e o pai também precisam estar dispostos a isso, né? Porque não é algo que tu vai ver diferença em uma semana.
Às vezes pode acontecer de 1, 2 semanas ter uma melhora, mas às vezes também pode se passar 6 meses e ainda não ter melhora nenhuma. Perfeito. E às vezes a fonoaudiologia, por exemplo, é importante seletividade alimentar. Ah, mas meu filho fala, não precisa de fono. Mas não é só isso. Então, tem todo o processo, até de dessensibilizar algumas regiões da boca e tal, introduzir, vai lá, algumas sensações diferentes, né? Então, isso é importante. Então, por mais que às vezes a primeira, por um leigo, fala assim, não, mas vou levar o meu filho na fono se ele fala perfeitamente, nossa, fala melhor do que eu, fala até outra língua, por que eu vou levar na fono? O problema dele é seletividade alimentar, a Nutri tem que dar conta de resolver. E não é assim, não. A Nutri não faz milagre. A Nutri, a nutrição, acho nesse sentido, né, tem esse envolvimento na seletividade, mas acho que ela fica muito mais responsável na questão de absorção, de melhora desse intestino, desse paciente neurodivergente, né, a parte de inflamação, a parte de suplementação desse cuidado, e como a gente já falou, né, é um trabalho multidisciplinar, um não vai andar sem o outro. Não tem como levar só numa fono e querer que a fono resolva o problema, só numa neuropsicopedagoga que ela resolve o problema, né? A gente precisa sempre dessa escala para trabalhar em conjunto, né? E, Cleiton, aproveitando ali um pouquinho da abordagem que tu já comentou um pouquinho antes, né? Tua parte de empresário, na parte do ramo de floral. Queria saber, tu já relatou que através do Emanuel que vocês focaram mais ainda, né? Nesse lado do trabalho. E eu queria entender como que vocês conseguiram ver resultados, né? Através do floral, junto em comportamento, em suporte emocional pro familiar também, né? Eu acho que a Cris também pode pincelar um pouco sobre isso. É importante, né? A Cris está aqui com a gente. A Cris é a farmacêutica responsável. Eu posso contar um pouco do contexto que isso se desenvolveu, mas agora a parte técnica a Cris pode compartilhar com a gente. Mas, então, assim, várias pessoas pediam, né? Ah, mas tem algum floral que pode ajudar nas questões de autismo e tal? E nós não tínhamos nada específico. A gente fala, se a criança não dorme bem, tem um floral para o dia do sono. Se a criança tiver tal situação, tem um floral que também pode ajudar. Não era nada específico. E com o diagnóstico do Emanuel, então, a pesquisadora, né, que fundou a empresa há 14 anos atrás, é minha mãe, ela é uma bióloga, e ela falou assim, nossa, eu ajudo tanta gente, será que eu vou conseguir ajudar meu neto? E ela começou, então o primeiro sintoma mais latente do Emanuel foi a apraxia de fala. E ela pensou, será que eu não vou conseguir ajudar meu neto? E ela fez uma versão 1.0 de um floral que nós temos hoje, que chama-se Fala e Comunicação, e com 30 dias... Com a fono e o uso do floral, a gente sempre fala, tem que ter o estímulo. O floral, ele faz milagre sozinho? Não, tem que ter o estímulo. Depois a Cris vai falar um pouco mais sobre isso. Ele começou a falar. E aí, claro, só que uma coisa é funcionar de uma forma doméstica, né, para alguém da família, outra coisa, nós como empresa termos uma linha de vários florais que ajudam para isso, florais que ajudam nas comorbidades comuns no autismo, né? E não só o autismo, a gente fala no autismo, mas enfim, são para todos os neurodivergentes. Então, o autismo é o que está mais em evidência, mas para todos os neurodivergentes, né? Nós temos já estudos de universidades do uso do nosso floral com portadores de síndrome de Down. Então, só que tem uma responsabilidade muito grande, então nós desencadeamos uma série de pesquisa, porque a nossa empresa é uma empresa de pesquisa, e ver entre o primeiro a ter funcionado com o Emanuel e ter ido à comercialização, demorou mais de 3 anos de pesquisa. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, primeiro como empresa, né, e pesquisar. E os nossos florais só vão para o mercado depois que tiver pesquisa e comprovação de resultado que eles funcionem. Por exemplo, seletividade alimentar é um floral que está em pesquisa. E já entrou em pesquisa, já saiu de pesquisa, já voltou para pesquisa. Por quê? Porque ainda não está nos resultados que a gente quer. Mas eu vou deixar a Cris falar um pouco mais sobre isso, né? Que esse é o contexto, né? Que a gente desenvolve na empresa hoje. Já temos vários florais que ajudam para muitas situações. Por exemplo, eu falei da fala, temos do TDA e TDAH, tem em relação ao reparador emocional para aquelas crianças que se mutilam, se bate em cabeça, se arranha, se corta, enfim, tem uma série de outros, mas vou deixar a Cris falar um pouco mais sobre o lado técnico, né, Cris, de como a gente está ajudando as famílias.
Então, né, como o Cleiton falou, né, tudo surgiu dessa questão relacionada à fala do Emanuel, onde a gente, sentada lá, a gente escolheu as flores, né, para compor a fórmula, né, para ele utilizar, e aí, a partir disso, a gente foi vendo os resultados. Então, todas as nossas pesquisas, basicamente, elas começam, todo floral que a gente lança por uma necessidade de alguém ou de algum profissional, né, do que as pessoas estão pedindo pra gente. Então, começou com essa questão da fala, e aí, na segunda etapa, como o Cleiton falou, a gente tem que ver isso a nível, usar mais, ter mais pessoas utilizando para que a gente veja realmente o resultado. Porque assim, o pessoal que está vendo a gente, né, a terapia floral, ela não é que nem uma fitoterapia, por exemplo, um chá que a gente toma, uma tintura que a gente toma, que ela vai agir no nosso corpo físico, no sentido de se ligar lá num receptor e ter a ação para diretamente, né, tipo uma dor de cabeça diretamente no físico. O objetivo da terapia floral, ela é muito sutil, então a gente, até então, o pessoal não costumava fazer pesquisa com terapia floral, porque como é que tu vais medir o resultado de um produto que a gente vai analisar ele tem energia da flor ali dentro? Então, tinha essa dificuldade de estar medindo. Mas, para mim, como profissional, eu trabalho há 20 anos atendendo, o que eu vejo é os resultados. Eu quero saber o seguinte, a pessoa utilizou, teve resultado positivo ou não teve resultado positivo? Se não teve, pode vir a pesquisa que for. Eu quero que meus pacientes tenham resultados. Então, a gente se baseou nisso para fazer as pesquisas dentro do Gotas. Vamos ver se esses florais que a gente está, essas flores que a gente está escolhendo, que a gente acredita que vai ajudar para tal situação, vai realmente ajudar e vamos distribuir para as pessoas utilizarem. Então é assim que a gente faz as nossas pesquisas. Esse floral da fala e comunicação foi uma pesquisa muito linda que a gente fez junto, como o Cleiton falou, a gente nunca vai chegar e falar assim, ó, tira teu filho da fono e diz para ele tomar o fala e comunicação que vai fazer efeito. Jamais, porque a terapia floral, ela já diz, ela faz parte, ela é uma terapia complementar. Ela faz parte das PICs que a gente fala, né? Das 29 PICs, que é a prática integrativa complementar de saúde. Então, ela vem complementar um trabalho que já está sendo feito pelo profissional, né? Seja ela fono, seja ela psicóloga, seja ela nutricionista. Hoje a gente trabalha muito forte junto com as nutris também, porque, né, a gente entende que o contexto de tratar o físico, a gente tem que ter o emocional incluído nesse meio. Então, hoje a gente não pode, a gente não tem mais esse olhar que, tipo, é só um corpo e deu, que a gente tem que tratar uma doença. Não, a gente tem que trazer equilíbrio para a pessoa. Então, a terapia floral, ela vem complementar essa parte do emocional, do energético. Então, como a gente vai medir isso? Através dos resultados. E essa pesquisa do fala e comunicação a gente fez junto com fonoaudiólogas. Então, a maioria das crianças, grande parte das crianças que participaram, elas estavam fazendo acompanhamento com a fono, então a gente conseguiu medir o antes e o depois, mesmo com a terapia. Então a criança já estava fazendo terapia um tempo, e aí entrou com floral. E aí a gente pediu também a avaliação desses profissionais que estavam acompanhando essa criança, para saber como é que foi, o que vocês sentiram? Melhorou o resultado do paciente de vocês com o uso do floral, a partir do momento que ele começou a utilizar? E aí a gente teve resultados, assim, fantásticos, né? Questões relacionadas à apraxia de fala, crianças que não se comunicavam verbalmente, se comunicavam só através de gestos, começaram a emitir sons, e inclusive crianças que já tinham passado daquela janela, né, que a gente fala ali até os 12 anos, que é mais fácil trabalhar essas questões, e junto com a fono falando, gente, eu nunca tinha visto isso antes, né? Nunca tinha visto responder dessa forma antes. Então eu costumo dizer assim que essas pesquisas a gente faz justamente para mostrar o resultado e para provar para quem duvida, né, que o floral funciona, porque até então a terapia floral ela era muito ligada ao misticismo, né? É uma coisa mística, e as pessoas e os profissionais de saúde acabavam nem se aproximando dela com, eu não vou estudar isso aqui que é misticismo. Então, com esses resultados, a gente traz mais credibilidade e mostra que a terapia floral funciona, né? E não é à toa que ela foi criada por um médico há quase 100 anos atrás e está até hoje, né? Cada vez está se expandindo mais. Então, essa pesquisa do Fala e Comunicação, a gente levou ela para congresso, inclusive a gente teve premiação de primeiro lugar com essa pesquisa que a gente fez no congresso. A gente depois começou daí, conforme a gente abriu, né, o leque para as questões do autismo, primeiro foi a questão da fala, e aí parece que é uma coisa assim que atrai, né? E aí começou a aparecer profissional, começou a aparecer mães, né? Normalmente são as mães que vão buscar ajuda, né? O que a gente estava falando antes, o comprometimento é 90% mais até das mães. E aí tem floral para a questão da autonomia, né? O que a gente estava falando antes, né? Dar autonomia para a criança neurodivergente para que ela seja um adulto com autonomia, né?
né? Como é que eu vou trabalhar isso? Trabalhar questões de higiene pessoal, questões da criança se tomar banho sozinha, às vezes ir no banheiro pedir, comer sozinha. E aí foi surgindo, né? Foram surgindo diversos florais. Então hoje a gente tem uma gama de florais, né? Uma autonomia e flexibilidade para até 12 anos, tem o para acima de 12 anos, que é a autonomia, flexibilidade e interação, floral interação social, para trabalhar a questão da socialização, o reparador emocional, que o Ricardo falou, que é para as questões de tiques, de automutilação, criança que às vezes se machuca e machuca a mãe, por exemplo, ou quem cuida, né? Crianças que às vezes por ansiedade, por exemplo, nesse comprovação de resultado do reparador, a gente fez esse floral a pedido de uma profissional, de uma psicóloga, que falou assim, eu tô com muito adolescente se mutilando, se cortando e tal, e vocês têm um floral para ajudar para isso? A gente, vamos montar, vamos estudar e vamos fazer. E no resultado, por exemplo, a gente viu que as crianças que tinham autismo, que utilizaram, algumas pessoas, elas diminuíram, por exemplo, a questão da ansiedade e da estereotipia. Às vezes a criança ficava ali ou se beliscando para se... Até uma forma de até se regular, né? E aí os pais relataram que não, diminuiu. Então, essa pesquisa a gente faz de uma forma bem assim minuciosa, que além de a gente dá questionários para os pais responderem antes, depois, né, antes do uso do floral, depois de 30 dias do uso do floral, depois de 60 dias, como é que... E aí tem a Samantha, que é uma nutricionista que trabalha com a gente, que faz esse acompanhamento praticamente assim semanal com essas pessoas, né, a cada 10 dias, para saber como é que está sendo, o que tu sentiu diferente. Porque como é uma terapia sutil, tem percepções que às vezes a gente acaba não colocando no questionário para a pessoa responder. Justamente ele está em fase de comprovação. É onde a gente vai ver que aquele floral, por exemplo, esse caso do reparador emocional que eu estava falando, né? Ele trabalhou muito mais do que a gente estava propondo. O leque dele de ação foi muito maior do que só a questão da automutilação, né? Então as pesquisas são fundamentais para a gente saber se o floral funciona, para mostrar o resultado para os profissionais de saúde, para as famílias, né, que às vezes têm uma insegurança de estar utilizando o floral, e também para saber fazer os ajustes do floral, né? Por exemplo, o floral Atenção e Foco, que é um floral que a gente fez pensando no TDAH. Esse floral, a gente, quando foi fazer a comprovação de resultados, a gente falou, toma em qualquer horário. A gente não sabia. Aí as pessoas foram tomando, algumas relataram assim que ficavam muito criativas e queriam fazer muitas coisas de noite. Então, dava picos de energia de noite para fazer o que a pessoa não conseguia fazer antes, né? Que até então estava procrastinando. Eu fui uma delas. Um dia minha filha chegou para mim, 11 horas da noite, ela falou, mãe, o que tu estás fazendo arrumando as gavetas da cozinha? Essa não é tu? Eu falei, minha filha, não incomoda que agora eu estou no pico de energia, eu estou focada a fazer isso aqui, eu vou terminar. Né? Mas imagina uma pessoa que tem que acordar cedo, né? E daí, não dá para tomar de noite. Então, as pessoas relataram isso, o que a gente fez? Daquelas 50 pessoas que utilizaram floral, 10 relataram se sentir agitadas de noite, a gente já vai fazer uma observação. Vai tomar até às 18 e vamos ver se melhora. E foi o que a gente foi fazendo na comprovação de resultado, ajustando a dose, vendo qual é o melhor horário para tomar. Então, para isso, as pesquisas são fundamentais, né? Para a gente ter o resultado do floral mesmo e saber como é que a gente vai estar trabalhando com esse floral, né? E a importância do estudo, né? A importância de ter também esse feedback, né? Como tu falou, é uma terapia complementar, né? Isso. Então, tudo que vem à parte de benefício é sempre muito bem-vindo, né? E é importante dizer que nós procuramos sempre ter um N acima de 50, então um N importante, então não é a pesquisa com poucas pessoas, então sempre um N representativo dentro do método científico. E tem algumas pessoas talvez estejam aqui, talvez perguntando, tudo bem, mas esse floral é o mesmo floral que a gente compra em qualquer lugar? Não, nós somos uma indústria de florais, nós fizemos florais com flores do Brasil, então com flores que são produzidas ou desenvolvidas pela gente, né, ou colhidas por nós, então é diferente do método tradicional de terapia floral. Então, procure na CIA da Saúde, né? Nós temos uma parceria recente do Gotas Infinito com a CIA da Saúde, então procure na loja CIA da Saúde que vocês mais próximo da sua casa. Perguntem sobre os florais do Gotas Infinito e como eles podem ajudar, que vai ter disponível lá. Então, o Gotas Infinito é uma empresa diferente do tradicional. Nós pesquisamos, nós somos uma empresa de pesquisa, pesquisamos e lançamos florais para ajudar aquelas situações que não são cobertas pela terapia floral tradicional. Então, é isso que vocês vão encontrar quando buscarem o floral do Gotas Infinito. É um auxílio, né, um apoio complementar através da terapia floral que você não vai encontrar na tradicional. E
ficamos muito felizes, né, da CIA da Saúde estar disponibilizando nossa linha também para todos os clientes. Isso, lembrando que a gente está aqui conversando um pouquinho, né, sobre a questão de autismo, mas a linha da Gotas, né, vai muito além do autismo, né? Então, eles têm uma infinidade de gama de florais, de produtos, né, que podem ajudar em todos os momentos, em todas as fases da vida, né? Sim, Amanda, e principalmente aquela mãe, ou pai, vamos dizer a mãe, porque a gente já falou aqui que a mãe geralmente é a que a mãe sempre sobrecarregada. Sobrecarregada. Então a gente também pensou não só no paciente, no portador do neuroatípico, no neurodivergente, né? Mas a família, ela tem que ser ajudada. Então, por exemplo, para cada uma das fases, por exemplo, a mãe pensa, nossa, eu não vou dar conta. Será que eu vou conseguir? Nossa, minha rotina já é tão maluca e agora tenho que dar todos os cuidados especiais que a gente acabou de falar aqui, né? Todos que são inerentes, né? Será que eu vou dar conta? A gente pensou, tem um floral também para isso. Então, que é o coragem e confiança. Diz, vai dar tudo certo, você não é a primeira mãe e nem vai ser a última. Você vai dar conta, claro, você vai precisar ter dedicação, vai ter que dar energia, tem um floral que chama-se vitalidade, renovação, para que a mãe tenha ânimo, vontade, gama, né? Para fazer as coisas, né, com muito afinco. Então, nós pensamos também em todo esse processo da família estar equilibrada, porque o floral ele trabalha as questões emocionais. Então, não trabalha a questão física, trabalha questões emocionais. E o emocional, para que um neurodivergente encontre um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, a família tem que estar equilibrada. Sim. Então, toda a família tem que estar equilibrada. Então, seja mãe, pai, todos os envolventes. E o floral auxilia nesse processo de trazer equilíbrio para as pessoas. Então, e para a família é fundamental. Então, que nós estamos falando, por exemplo, não adianta o pai querer que o filho não use a tela e o pai e a mãe ficam direto no celular. Então não adianta o pai e a mãe quererem que o seu filho seja calmo, que tenha uma noite de sono tranquila, se pai e mãe são agitados. Exatamente. E acho que a importância dessa parte do autocuidado com a família também, né? Porque a gente já vê muito, principalmente mulher, né? A gente já vê muito hoje a mulher querendo dar conta de tudo, né? E principalmente quando vem com essa relação do diagnóstico, a mãe deixa de olhar para ela como mulher, né? Ela acaba muitas vezes focando muito só no filho. E eu sempre costumo falar, né, que a gente só tá bem, a gente só consegue cuidar de quem a gente ama quando a gente tá bem, né? Então a importância desse autocuidado dessa mãe, dessa família, desse pai, né, de seja quem esteja ao redor nessa fase, né? É muito interessante isso que tu falou, que eu converso, a gente tem muito contato com as mães, né, de autista, e grande parte delas, e foi muito interessante, até a gente terminou agora, lançou um floral mês passado, o Além da Visão, né? Mês passado, e na comprovação de resultados tinha uma senhora que ela tem um neto que é autista e ela ajuda a cuidar do neto e tá toda na função, envolvida na função, e ela comentou assim, ó, que pela primeira vez ela parou e conseguiu se olhar no espelho e olhar para ela e ver ela como eu não vou dizer o nome dela, né, a fulana de tal, e não a avó que cuida do neto, né? Então esse olhar, essa coisa do feminino mesmo, agora que a gente está falando das mulheres, né, é uma coisa muito interessante, que a maioria, grande parte das mães, elas acabam esquecendo delas para cuidar da outra pessoa, e é o que tu falou, não adianta a gente, se eu tô mal, eu não vou conseguir cuidar da pessoa. Até porque, né, se a gente for ver, o público que é neurodivergente é um público muito mais sensível. Uma criança que não é neurodivergente, ela já vai sentir se os pais estão estressados e sobrecarregados, e às vezes ela já vai expor isso, né, no comportamento dela. Agora imagina uma criança que é mega sensível, que tem essa sensibilidade muito maior, uma mãe estressada, um clima de briga dentro da família, né, a família que não se aceita, que está sempre brigando, porque às vezes a família fala, não, eu aceito, pai lá, não, eu tô aceitando, mas não tá participando, né, deixa eu brinco assim, deixa o trabalho mais forte mesmo pra mãe, né, então, o que eu vejo muito essas mulheres às vezes elas têm um momento, né, que elas têm ali de, alguém ficou, responsável pela criança, elas foram ter um momento delas, é como se elas tivessem, assim, aquilo ali é raro de acontecer, sabe, então a gente tem que dar o apoio para essas mulheres, porque eu já vi casos de mãe, por exemplo, essa mãe, o filho dela não tem só o autismo, né? Tem outras síndromes. E ela cuida dessa criança desde que ela nasceu. Ela nunca ficou um dia longe do filho. E um dia ela chegou num burnout, assim, de ter que se dedicar pro filho, ter que lidar com um casamento que estava ruindo, que o marido não entendia. Ela falou, eu vou
a ponto assim de ela chegar e falar que não sabia mais se ela queria viver, só que ao mesmo tempo ela ficava com dúvida porque daí não ia ter ninguém para cuidar do filho dela. Ela, assim, chegou num ponto bem triste, assim. E aí foi falado para ela, tá, mas tira um tempo. Ela tentou tirar, ela falou, eu não consigo porque eu não sei mais nem o que eu gosto, não sei nem mais o que eu quero, sabe? Então é muito importante para que... Eu sei que é difícil, né, a gente falar assim, pra mulher não esquecer dela mesma, para que ela não perca o foco dela, que o foco não é só a criança que ela tá cuidando, que ela tem que estar bem. Na realidade, no dia a dia é mais difícil isso. Mas é um recado que eu costumo sempre falar para as mães. Tem um tempo, procura também delegar essa tarefa para uma outra pessoa, porque a mãe, normalmente, né, ela quer ser super-heroína, até às vezes por falta de uma outra opção de apoio, ou por querer também achar que, tipo, eu quero ter o controle de tudo para que tudo corra bem, né? E isso faz parte, entender que, tipo, eu tenho que ter o meu tempo. A gente até tem um floral que a gente costuma indicar muito para essas mães, que é o Harmonia Feminina, para que elas se reequilibrem nessa função da mãe, da mulher, consigam se olhar, ter uma autoestima, porque tudo isso fica para trás quando tu tens um monte de desafio para resolver, né, na família. A gente traz essa parte de autocuidado, esse momento dela, não só com o fato de, tem que tirar uma tarde para fazer algo mega luxuoso, né? Não. Mas o sentido de tomar um floral que ajude ela, de fazer uma unha. Eu digo que às vezes é o momento, às vezes, de parar e assistir a série favorita dela, que faz anos que ela não assiste. Ler um livro. É o tempo dela, ler um livro, não precisa ser durante horas, né? Mas um período curto. E justamente para isso, né? Eu sempre reforço muito nessa tecla que eu acredito muito que seja um efeito dominó. Então eu confio numas áreas da vida que quando uma começa a não ir bem, vai só ladeira abaixo, né? Falando como a gente fala na linguagem de hoje. Então a importância desse se olhar para poder olhar e cuidar do outro também, né? Isso mesmo. Acho que a gente finaliza por aqui. Né, um assunto maravilhoso que eu amo conversar, que eu amo falar, né, a parte de neurodivergência, de autocuidado da mulher e tudo que envolve. Eu queria saber onde que a gente pode encontrar, né, os florais do Gotas do Infinito, além das lojas Cia da Saúde, né, onde que a gente pode encontrar vocês em rede social, onde a gente pode entrar em contato. Sim, podem. Nós temos deem preferência para a Cia da Saúde, então vão na loja Cia da Saúde mais próximo de você, perguntem, quero um floral Gotas do Infinito, mas se você não tem uma Cia da Saúde perto da sua casa, tem uma loja virtual da gente, que é o gotasdoinfinito.com.br, tem uma loja virtual que tem todos os nossos sites, nossos produtos lá, e também nós temos o apoio especializado. Olha, gostei do que eu vi, mas eu não sei qual seria o floral mais indicado para o meu filho. Nós temos um apoio especializado, que é a Samantha, que é uma nutricionista, que trabalha lá conosco, então ela pode também orientar vocês quais florais seriam mais indicados para cada situação. Então, pode usar também esse canal de atendimento que nós temos, que é um canal que funciona pelo WhatsApp. Então, entrando no nosso site, né, no gotasdoinfinito.com.br, depois, se possível, a gente coloca na descrição aqui do vídeo, e aí tem um link lá de WhatsApp que vai diretamente no nosso apoio, e aí pode conversar e tirar dúvidas que forem necessárias. E no Instagram também, né? A gente tem o Instagram, que a gente está sempre postando sobre os florais, sobre as indicações, né? Agora nesse mês a gente está fazendo bastante postagem sobre a questão da terapia floral com autismo. Então a gente tem bastante conteúdo lá para o pessoal que quer conhecer mais os florais, tem as lives que a gente faz, e também pode estar mandando mensagem, entrando em contato pelo Instagram, que a gente está sempre olhando para sempre responder as pessoas, né? Então... Ótimo. Então eu já quero agradecer a participação, né, da Cris e do Cleiton. Obrigado por esse tempo, um tempo de qualidade também, né, onde a gente teve uma conversa muito produtiva, e a gente espera vocês numa próxima.